Então vamos falar hoje sobre máximos e mínimos. O que vamos fazer é basicamente utilizar o que estudamos até agora, a noção de derivada, para estudar o comportamento de funções, tá? E esse estudo do comportamento está baseado num resultado, um teoreminha, que afirma o seguinte. Então vou denotar aqui I, um intervalo, tá? Ou até mesmo toda reta, tá? Intervalo aberto ou I é igual a toda reta, tá? Bom, vou enunciar então três fatos que será muito importante para a gente começar a estudar o comportamento das funções, e esses fatos envolvem derivada. O primeiro fato é que se a derivada de uma função f é positiva, tá? Para todo x pertencente a i, então a função f é crescente nesse intervalo i. E aqui, claro, né? Quando eu escrevo f', eu já estou supondo que a função é derivável nesse intervalo. Segundo fato, se a função tem derivada negativa no intervalo i, então a função é decrescente nesse intervalo. Terceiro fato, se a função tem derivada zero nesse intervalo, então a função é constante. Então esse resultado nos diz informações sobre o comportamento da função no intervalo i. Ou seja, para saber o comportamento de uma função no intervalo do domínio da função, e comportamento aqui significa então se a função é crescente, decrescente ou constante, basta então estudarmos a derivada nesse intervalo. Então, um gráfico que tem o seguinte aspecto, vou fazer aqui um gráfico. Por exemplo, com esse aspecto, tá? Nós podemos concluir então, a partir desse teorema, que fizemos aqui o eixo x, né? Se olharmos então para o eixo x, temos três tipos de comportamento dessa função. Vou pegar aqui, né? Vou pegar esse pedaço e esse outro pedaço aqui. Então esse é o gráfico da função f. E aqui é uma retinha, tá? O que nós podemos dizer segundo esse comportamento? Antes mesmo sobre o comportamento da função segundo esse teorema. Antes mesmo de usar o teorema, nós podemos concluir que, só observando o gráfico, né, que nesse intervalo aqui, nesse intervalo que eu vou escrever aqui, pintar de amarelo, a função é crescente. Nesse outro intervalo, laranja, a função é decrescente. E nesse intervalo intermediário, a função é constante. Ora, sabemos isso olhando o gráfico da função. Nesse momento já temos, né, já podemos concluir isso, né? Sabemos que nesse pedaço a função é crescente, aqui a função é constante e aqui a função é decrescente. E de fato, se não conhecêssemos o gráfico, poderíamos concluir, tirar as mesmas conclusões
simplesmente calculando as derivadas e observando que nesse intervalinho aqui amarelo, a derivada da função é positiva. Nesse intervalo, a derivada é positiva. Nesse intervalo, a derivada é negativa. E nesse intervalo, a derivada é zero. Ora, então, esse teorema aqui não está só reafirmando o que a gente consegue observar analisando o gráfico de uma função, mas ele está dando uma ferramenta para que sejamos capazes de decidir o comportamento da função simplesmente analisando a derivada da função. A princípio não precisamos fazer o gráfico. Pode ser que temos uma função que não sabemos fazer o gráfico de imediato, né? Então a gente vai lá e calcula a derivada dessa função e a partir disso a gente consegue concluir que a função cresce nesse intervalo sem mesmo saber o gráfico, simplesmente fazendo uma análise da derivada. Aliás, esse teorema seria uma das ferramentas para que possamos fazer o gráfico da função, né? Vamos ver então alguns exemplos. O primeiro exemplo, então vamos visitar, né, revisitar o que a gente já conhece, já estudou nesse curso. Por exemplo, a função afim. Vimos que a derivada da função, né, a função afim a x mais b, é uma reta. A derivada dessa função, né, o b é constante, a função de x, então isso aqui fica igual a a. E já vimos, já estudamos, né, que se o a é positivo, a reta é uma reta crescente. E que se o a é negativo, a reta é uma reta decrescente. E que se o a é igual a zero, então temos a função constante igual a b, né? Y igual a b. Então, no caso da função afim, está reafirmado o teorema que a gente... O teorema acima reafirma o que a gente já estudou, né? Derivada positiva, o gráfico crescente. Derivada negativa, o gráfico decrescente. Derivada zero, o gráfico constante. No caso da função afim, o gráfico é uma reta. Bom, outra função que estudamos também foi a função quadrática. f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O que a gente sabia, né? Que o gráfico dessa função é uma parábola e basicamente pode acontecer duas situações para essa função quadrática. Ela tem concavidade para cima e tem concavidade para baixo. E nesse caso, o que acontece aqui é que nós temos aqui o ponto de mínimo, nesse primeiro caso, o ponto de máximo nesse segundo caso, e quebramos aqui em duas partes, né? Se calcularmos a derivada nessa primeira situação, né, que aqui o a é maior do que zero e aqui o a é menor do que zero, né? A é o coeficiente que multiplica x quadrado. Então, se calcularmos a derivada nessa situação que o a é maior do que zero para pontos à esquerda, para valores de x à esquerda do x do vértice aqui, né, da parábola, teremos aqui a derivada negativa e para o lado direito a derivada positiva. Da mesma forma, aqui agora trocando, né, as ideias, invertendo, né, como esse é um gráfico de uma função com concavidade para baixo, nesse pedaço a derivada é positiva, ela está crescendo, e nesse outro pedaço a derivada é negativa. É claro que a gente já sabia isso ao estudar o gráfico da função a parábola, né? Ou seja, a parábola tem qual o comportamento da parábola? Ela decresce nesse primeiro caso. Começa decrescendo até alcançar o vértice
e depois ela começa a crescer. Nesse segundo caso, ela vem crescendo até atingir o vértice e depois ela decresce. Vamos fazer mais um exemplo. F de x, vamos pegar aqui um polinômio de maneira para generalizar o anterior, né? X ao cubo menos 2x ao quadrado mais x mais 2. X ao cubo menos 2x ao quadrado mais x mais 2, um polinômio de grau 3. Bom, agora fica interessante, porque a princípio, assim, sem muito esforço, eu não tenho uma ideia de qual é o gráfico desse polinômio. Eu sei que é um polinômio, então, pelo que a gente estudou, a gente sabe que é algo do tipo que vai ter um comportamento provavelmente ou assim, né, ou algo parecido com isso, né, tá? Mas, a princípio, para fazer o gráfico, precisaremos encontrar a derivada, as raízes de fato, né, desse polinômio de grau 3 e depois calcular alguns pontos e chegar ao gráfico. No entanto, até mesmo para fazer o gráfico, uma ferramenta interessante é utilizar o teorema que acabamos de apresentar acima. Ou seja, vamos ver aonde essa função cresce, aonde ela decresce. E como é que fazemos isso? Calculamos a derivada. Então vamos calcular a derivada e fazer uma análise da derivada. Então, calculando a derivada, é igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Então, aqui está a derivada e a derivada, por sua vez, é uma equação de segundo grau. E eu preciso saber onde essa derivada é positiva, onde ela é negativa, para poder decidir aonde que a função f é crescente e decrescente. Ora, o coeficiente aqui do maior grau é positivo. Então, essa parábola aqui da derivada, né, tem concavidade para cima. Ou seja, se fizermos aqui um gráfico ainda sem muita precisão, sabemos que essa parábola pode ocorrer isso aqui, né? Ela tem concavidade para cima. Então essa daqui, só não vamos confundir, essa daqui é a derivada da função. Tá? Então esse é o gráfico da derivada. Bom, a função aqui derivada, né, ela é positiva aonde o gráfico está acima do eixo x e negativa onde está abaixo. Ou seja, nesse intervalinho aqui, ela é positiva, pois o gráfico está acima. Nesse outro intervalo para cá, ela também é positiva, pois o gráfico está acima do eixo x. No entanto, o intervalo entre esses dois, o gráfico está abaixo, então a função é negativa. Então sabemos o que? Somente analisando a derivada, sabemos que a função f, essa daqui, essa função polinomial de grau 3, possui o seguinte: ela é crescente, ela vem crescendo, ela é crescente, depois começa a decrescer, depois começa a crescer. Então, ela tem esse aspecto. Por ser um polinômio, eu posso inclusive fazer esse gráfico. Os limites vão para mais ou menos infinito. Nesse caso, o limite para menos infinito vai para menos infinito e para mais infinito vai para mais infinito. Então, perceba como é que eu concluí isso. Veja. Ora, eu sei que nesse intervalo aqui a função está crescendo. E sei que nesse outro intervalo aqui a função também está crescendo, porque a derivada
apresenta valores positivos. E nesse intervalo intermediário a função está decrescendo. Então o gráfico tem mais ou menos esse aspecto, um esboço do gráfico. Bom, para mim decidir quais são esses intervalos de crescimento e decrescimento, basta que eu encontre esses pontos aqui que eu fiz em azul, agora em amarelo. São as raízes da derivada e não da função, tá? Ou seja, as raízes da derivada serão esses pontinhos aqui. Ora, mas a derivada é uma equação de segundo grau, né? A gente consegue achar as raízes usando o Bhaskara. Eu vou deixar para vocês fazerem isso para concluir que as raízes são x igual a 1 e x igual a 1/3. Então temos esse pontinho aqui, ponto 1, e esse ponto aqui é 1/3. Então qual que é a conclusão? A conclusão é a seguinte: a função f, tá, essa função de grau 3, ela é crescente em aonde? Nos intervalinhos que eu deixei de laranja, onde a derivada é positiva, ou seja, de menos infinito até 1. E também, ao contrário, né? 1/3 e 1, né? 1/3 é menor que 1. Pronto. De menos infinito até 1/3 e de 1/3 até mais infinito. Nesses dois intervalos ela é crescente. Vou colocar um U aqui de união. E f é decrescente em um intervalinho 1/3 e 1. Ok? Bom, observe que isso é tudo que eu preciso saber de uma função. Eu sei onde ela cresce e onde ela decresce. Quase tudo. Tá? Tem um detalhezinho aqui que é exatamente esse ponto aqui, que é o nosso objetivo dessa aula, saber calcular esse ponto onde ela muda o comportamento, onde ela para de crescer e começa a decrescer. Vamos chegar já nisso. Mas o que eu quero chamar a atenção é que se eu apagasse aqui o gráfico, eu fiz o gráfico da f somente por ser um polinômio, a gente já tem uma noção de uma intuição de como seria esse gráfico, pelo que a gente estudou até o momento. Mas se eu tivesse apagado esse gráfico, não feito ele, tudo que está feito aqui faz sentido ainda. Ou seja, eu obtive informações da função, do comportamento da função f, somente analisando a sua derivada. E é isso que o teorema permite a gente fazer. Olhar para pegar uma função derivável, calcular a derivada e através da derivada encontrar os intervalos onde a função cresce e decresce, possivelmente ser constante. Nesse caso não temos lugar onde a função é constante. Ok. Bom, então vamos partir para o que interessa. Eu vou definir então a noção de máximo e mínimo. Tá? Basicamente uma noção bem intuitiva. A gente só precisa pegar entender que isso tem um caráter local. Então, por exemplo, nós vimos no gráfico, né, que nós tínhamos um ponto aqui, o gráfico descia e fazia algo desse tipo. Tá? Então, o que acontece aqui? A função tem um ponto aqui e um outro ponto aqui que são fundamentais para a gente discutir o comportamento dessa função. Porque esse ponto, esses dois pontos, são os pontos onde a função está tendo seu comportamento trocado. Ou seja, ela vem crescendo até chegar nesse ponto e depois a partir desse ponto começa a decrescer. Então esse ponto é exatamente o ponto onde a função deixa de crescer e começa a decrescer. Esse outro ponto, mesma ideia, a função está decrescendo e depois começa a crescer. É o ponto onde a função muda o comportamento. Então basicamente nós vamos definir esses pontos
onde a função muda o comportamento. Uma vez que a gente já aprendeu que onde a função cresce, a derivada é positiva, onde a função decresce, a derivada é negativa. Então, nesse ponto intermediário, é o que nós vamos definir, então, vou chamar assim, ó, x0 é máximo, eu vou colocar local, porque essa propriedade vai valer no intervalinho, ela é bem geométrica, né? Se a gente fizer esse desenho, o que acontece nesse intervalinho aqui, na vizinhança desse ponto x0? Ele é o ponto máximo da função. O que acontece nesse outro aqui? Vamos chamar esse aqui de x1. Ele é o ponto mínimo da função. Então, x0 é máximo local. Tá? Se existe um intervalo I, esse que eu desenhei aqui, tal que nesse intervalo ele é máximo. Todos os outros valores da função nesse intervalo, os f de x, são menores ou possivelmente iguais a esse ponto, f de x0. x1 é mínimo local, mesma ideia. Um ponto de mínimo local quando existe o intervalo I, tal que nesse intervalinho todos os x aqui, tá, são maiores ou possivelmente iguais a f de x1. Bem geométrica a ideia, tá? E se essa propriedade vale, né, se o I pode ser tomado igual a R, então a gente tem o mínimo global ou máximo global, ou seja, ele não é mínimo só num pedacinho, né? Ele é mínimo em todo o domínio da função. E na verdade igual a R eu vou colocar assim, né? Mínimo global, máximo global, e aqui se o I pode ser igual de fato ao domínio da função, né? Não é que o domínio da função não é todos os reais, pode ser que tenha, né, algum ponto ali. No caso de mínimo global, o principal exemplo e máximo global é a própria parábola x², né? A parábola, de maneira geral. Então a parábola, ela tem, nem vou fazer o x, vou só fazer a parábola. Então a parábola com concavidade para cima, o vértice aqui é o mínimo global. Então ele é o menor valor que a função assume em todo o domínio. Quando ela tem concavidade para baixo, aí o vértice é o máximo global. Perceba que nesse desenho, né, nós temos um mínimo local e um máximo local e um mínimo local, porque eu parei o gráfico aqui, eu não consigo, precisaria imaginar o que acontece nos outros pontos da função, né? Mas já dá para ver que esse mínimo aqui, da forma como está desenhada, esse máximo é local, né? Ele é o máximo aqui nessa vizinhança, esse morrinho, entre aspas, acontece nessa vizinhança. Para cá nós temos valores que ultrapassam esse valor, né? Então por isso que é uma noção local. Bom, dentro do que nós discutimos, tem uma questão interessante, né? Porque o que a gente discutiu? Nós discutimos o seguinte: se a função tem derivada positiva, ela cresce. Se a função tem derivada negativa, então ela decresce. Então aqui f' maior do que zero. Aqui f' menor do que zero, nesses intervalos. O que vocês acham que deve acontecer nesse ponto, que no caso desse exemplo aqui é um máximo local, né? O que vocês acham que deve acontecer nesse ponto? Ora, pensa um pouco, ó. Se a esquerda desse ponto a derivada é positiva e a direita desse ponto a derivada é negativa, então esse ponto, tá? Nós podemos de alguma forma abstrair, né, ou entender que esse ponto
é um ponto onde a derivada é zero. Tá? E de fato isso é o resultado, teoreminha, que se x0 é máximo ou mínimo local, então a derivada é zero. Tá? No entanto, a recíproca pode não ser verdadeira. Temos que tomar cuidado com isso. Então, a observação é que a recíproca pode ser falsa, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que o ponto pode ter derivada zero e não ser um ponto de máximo e nem de mínimo. Tá? Então, seja x0 pode ser tal que a derivada dele é zero, mas x0 não é máximo nem mínimo. Isso fica claro através de um exemplo. F de x igual a x ao cubo. F de x igual a x ao cubo tem um gráfico com esse aspecto. E o ponto aqui, x0 igual a zero, é um ponto onde a derivada é zero. Né? Verifique isso, né? Ó, f de x igual a x ao cubo, então f' de x é igual a 3x ao quadrado. Então, a f' de zero, né, que é o x0, vai dar 3 vezes 0, que é zero. Então, x0 é um ponto onde a derivada é zero, mas x0 igual a zero não é máximo nem mínimo, né? O gráfico deixa claro isso, né? O gráfico deixa bem claro que x0 não é máximo nem mínimo. Por quê? Porque, olha, à esquerda você tem pontos cujos valores, a função aplicada nesses pontos, são menores do que x0. E à direita você tem pontos onde a função aplicada nesses pontos são maiores do que zero. Então não tem como encontrar um intervalinho de x0 de maneira que ele o valor da função aplicada nele é maior do que todos ou menor do que todos os outros pontos nesse intervalinho. Então, a recíproca pode não ser verdadeira. A derivada do ponto pode ser zero, mas o ponto não ser máximo nem mínimo local. E aonde está o problema nesse exemplo, né? O que faz o problema? O problema está na segunda derivada. Se a gente fizer um contraste com... Vou fazer aqui, se fizermos um contraste com o x ao quadrado, que nós sabemos que que nós temos ali, por exemplo, x ao quadrado, que nós temos um mínimo local, de fato global, né? Tá? Então aqui x0 igual a zero. O que acontece na x ao quadrado? Olha, x ao quadrado é um ponto, a derivada é 2x, né? Tá? E, então, a derivada, x0 igual a zero, é um ponto onde a derivada é zero. Tá? E nesse caso, ele é mínimo. Nós estamos vendo aqui, né? Ele é um morrinho aqui, né? O contrário, né? Tá? Ele é um mínimo aqui. x0 é mínimo. Quando eu escrever só mínimo, né? Fica claro que é mínimo global ou está num contexto local. Nesse caso é global. Se calcular a diferença entre os dois exemplos é essa daqui, ó. Vamos calcular, só por curiosidade, a segunda derivada da função derivar a derivada. Ou seja, vamos calcular
derivada de 2x. Nesse caso dá 2. Então a derivada segunda no ponto x0 é constante igual a 2, que é diferente de zero. No entanto, no caso x ao cubo, se calcularmos a segunda derivada, teremos 3x ao quadrado, 6x. A segunda derivada do x0, que é zero, ainda é zero. Então, essa que é a diferença dos dois exemplos. E é o teorema que nós vamos anunciar agora. Ou seja, a derivada C0 não nos permite, só a derivada zero não nos permite concluir que o ponto é máximo ou mínimo. Mas se a segunda derivada for diferente de zero, aí sim, podemos concluir. Então, o teorema é esse aqui, ó. Então, deixa eu anunciar aqui o teorema. O teorema é o seguinte. Primeiro, se f' de x0 é igual a zero, tá? E a segunda derivada for diferente de zero, ser diferente de zero nos dá duas possibilidades, né? Ser positiva ou negativa. Então, temos a primeira possibilidade positiva e a segunda possibilidade, a derivada zero, e a segunda derivada negativa. Então, do primeiro caso, ou seja, se a derivada é zero e a segunda derivada é positiva, podemos concluir que x0 é mínimo local. F' de x0 é igual a zero e a segunda derivada f' de x0 é menor do que zero, então x0 é máximo local. Assim como acabamos de ver no exemplo acima, né? Tá? Vemos que no exemplo acima, ó, a segunda derivada é igual a 2, né? Da x ao quadrado, a segunda derivada é igual a 2, que é maior do que zero. Então, f' de x0 é 0 e f' de x0 é 2, que é positivo. Então, é um ponto de mínimo. Bom, vamos fazer então um exemplo. Vamos pegar a função f de x igual, novamente, né, x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x mais 2. Bom, já vimos, né, que a derivada é 3x ao quadrado menos 4x mais 1. E vimos que as raízes, né, na verdade é só fazer o Bhaskara, né, já utilizamos esse fato de que as raízes são x igual a 1/3 e x igual a 1. Tá? Ora, já também vimos, né, que no ponto ao analisar a derivada, né, que no ponto 1/3 e 1, nós temos a seguinte propriedade, né, que a função é crescente nesse intervalo, menos infinito até 1/3, e é crescente no intervalo 1 mais infinito. E no intervalo 1/3, 1, ela é decrescente. Então, olha o que acontece com o ponto 1/3. Ora, se ela é crescente e depois ela começa a ficar decrescente, 1/3 é um ponto. Tudo indica que 1/3 é um ponto de máximo local. E que o 1 é um ponto de mínimo local. Vamos confirmar isso. Confirmar isso fazendo, então,
a segunda derivada. F duas linhas de x, isso vai ficar então 6x menos 4. Vamos calcular então, olha, a f', vou fazer até aqui, ó, no 1/3. Vamos ver o 1/3. A f' de 1/3 vai dar, f' de 1/3 vai dar aqui, eu estou usando a derivada, vai ficar 3 vezes... não, nem preciso calcular, f' de 1/3, né? A f' de 1/3 é a derivada é a raiz da derivada, né? Então a f' de 1/3 é 0. Da mesma forma, a f' de 1 é 0, né? Tá? O que eu quero calcular é a f duas linhas de 1/3. A f duas linhas de 1/3 é 6 vezes 1/3 menos 4. Isso dá menos 2, que é menor do que 0. Então aqui a f duas linhas de 1/3 é menor do que 0, ou seja, a derivada aqui dá 0 nesse ponto e a segunda derivada dá negativa. Então esse ponto aqui, 1/3, é ponto de máximo local. Só estamos confirmando que o desenho está nos mostrando. Por outro lado, f duas linhas de 1 é igual a 6 vezes 1 menos 4, que é igual a 2, que é maior do que 0. Então, nesse caso, a segunda derivada é positiva. E então, aqui nós temos a derivada, a primeira derivada zero e a segunda derivada positiva. Então, é um mínimo local. Então, de fato, nós temos que os pontos 1/3 e 1 são os máximos e mínimos locais, onde a função muda o comportamento. Bom, de posse dessa teoria, não demonstramos os teoremas, só utilizamos os resultados. O que nos resta agora é aplicarmos esse conhecimento em problemas, e é o que nós vamos começar a fazer a partir da próxima aula. Então, por hoje, é interessante que você faça uma revisão e alguns exercícios sobre esse assunto, para que na próxima aula a gente possa partir para as aplicações.